Começamos a gravar o vídeo e vamos ver o Henrique. O Henrique é um... Cadê o Henrique? O Henrique tem que ligar o microfone e falar uma boa noite para nós para aparecer no meu vídeo aqui, porque senão eu não vejo. Oi, boa noite. Você está com a câmera desligada, né? O Henrique. Fala, Henrique, como é que tá? Agora você ligou a câmera e desligou o microfone. Tá bom. Agora ligou o microfone. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo bem. O senhor também tá bom. Ô, Henrique, eu não sei se você tá no notebook, quantas pessoas você tá vendo aí, mas esse povo é tudo da Casa Espírita, tá? A Marli, o Fuad, a Jalene, a Cláudio, o Alberto, o Cleiton, tem a Rosana, tem mais o Bernardo, tem mais a Dona Inês, que não está aparecendo aqui porque é muita gente. E o Henrique entrou em contato conosco por causa da placa nossa aqui da casa e ele está interessado em estudar e quando a casa voltar é interessado em trabalhar. E também parece que a Dona Ivone está chegando e eu acho que tem que também ligar o microfone. Mas a Ivone, que eu não sei se vocês estão vendo a Ivone por aí, porque aqui na minha tela está lotado de gente, né? E a Ivone não está aparecendo. Só quando a pessoa liga o microfone e fala alguma coisa é que ela entra no vídeo e substitui alguma outra. No meu notebook é assim, pelo menos, né? E a Ivone também é estreante conosco aqui. Eu até ia pegar aqui para ver que a Ivone ela é conhecida da Roseli, tá? Uma pessoa que eu atendi aqui e também já veio aqui na casa. E aqui nós estamos... Oi, Ivone, você agora falta só ligar a câmera. Mas... Você ligou aquela Ivone, agora eu vi. Tudo bem, Ivone? Prazer vê-la, prazer conhecê-la. Nós estamos começando aqui com algumas pessoas novas e nós vamos tocando barco. Tá jóia. Nós estamos gravando, tá bom, gente? Isso aqui depois vai para o YouTube para vocês poderem acessar e outras pessoas também, tá bom? Bom, como é de costume, nós vamos fazer uma prece pedindo ajuda, tá? O Rodrigo está chegando aqui, o irmão da Rosana. Nós vamos elevar o pensamento a Deus Jesus, agradecendo pela oportunidade de nos reunirmos para trabalhar e para discutirmos esses assuntos importantes para as mediunidades, importantes para quem é adepto ao espiritismo e também para quem tem interesse em maiores informações. Nós agradecemos a Deus Jesus, também pela presença dos nossos instrutores, mentores e dos irmãos instrutores que para cá sempre trazem os seus discípulos, os estudantes. Que Deus Jesus ampare e proteja todos, pedindo aos mentores que possam desde já cuidar dos assuntos com cada um de nós, no ambiente onde está cada um de nós, nas nossas residências e nas famílias durante a nossa live, a nossa reunião. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, agora eu vou pedir a todos que desliguem o microfone, tá bom? Nós temos assim a Dona Ivone, acho que está com o microfone ligado. Eu acho que é só. Tá bom? Olha, nós estamos desenvolvendo aqui, para quem chegou agora, nós estamos desenvolvendo essas palestras sobre um curso que nós temos aqui na casa, sobre espiritismo. Por conta das atividades mediúnicas, das reuniões, em breve contamos que elas voltarão, e que muitas pessoas também trabalham nas próprias casas, nos próprios lares, porque é assim que nós desenvolvemos os nossos trabalhos, bem orientando as pessoas para que elas possam, em variados casos, por exemplo, como aconteceu com a pandemia, não ficarem sem prática, porque a ideia, quem frequentou ou quem já conhece casa espírita, quem já trabalhou em casa espírita, deve saber que a maioria das casas espíritas diz que não é para trabalhar com a mediunidade fora da casa espírita.
Isso é uma tremenda de uma bobagem. Isso aí são espíritos que eram das igrejas e que estão reencarnados hoje no espiritismo. E a igreja sempre disse que fora da igreja não tinha salvação. Se você assistir o filme do Kardec, você vai ver essas coisas aí aparecendo quando a igreja combate maciçamente o Allan Kardec, né? E os livros dos espíritos na época. Enfim, temos muitas coisas aí para aprender, ou pelo menos para relembrar, sobre algumas situações que tem que ter conhecimento para tratar quando estiver com a mediunidade trabalhando, especialmente, mas não exclusivamente, em reuniões da nossa casa espírita. Nós colocamos aqui em prática o conhecimento do kardecismo e também das informações de André Luiz, nos livros de André Luiz, especialmente a coleção da vida, A Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros e a gente, há muitos e muitos anos, a casa onde a gente trabalhou juntos, colocou em prática, experimentou as informações de André Luiz e funcionam. Então hoje nós vamos falar sobre perispírito, tá bom? O duplo etéreo e o fluido vital. Esses 3 componentes nós vamos ouvir os irmãos passando informações que eles conseguiram. A ideia é que todo mundo possa participar, ou pelo menos exista aí uma interação entre nós, tá? Então o Bernardo, se eu não me engano, se eu estiver falando errado, vocês me corrijam aí, o Adalberto, o Bernardo e o Júnior. O Bernardo vai falar sobre perispírito, Adalberto sobre duplo etéreo, é isso, Adalberto? E o Júnior sobre fluido vital. Tá certo isso? Tá bom. Depois nós vamos pegar essas informações e misturar tudo aí para a gente saber por que é importante sabermos sobre esses 3 componentes, esses 3 assuntos, tá bom? Então o Bernardo poderá aí abrir o microfone e falar conosco para também eu poder vê-lo, né? Que eu não estou vendo não. Bernardo. Opa. Nós temos aí que fazer um esforço, um esforço hercúleo, né? Um esforço de Hércules, para nós podermos falar, cada um de vocês, 10 minutos, que é um resumo, para depois a gente poder pegar esse assunto e colocar na prática, na nossa atividade mediúnica, tá bom? Tá bom. Você fica à vontade, infelizmente falar que fica à vontade com 10 minutos é complicado, mas você fica à vontade. Tá. Então vamos fazer um compacto, né? Vamos lá. Mas a gente vai ter uma ideia. Vamos lá. Eu vou falar mais sobre a essência do perispírito. Ótimo. Tá? Tem outros temas que podem ser variados sobre o perispírito, mas eu preferi falar sobre a essência, que é para nós sabermos, na realidade, como se compõe o perispírito. Ótimo. Tá bom? E conforme a sua determinação, vamos lá. Vamos lá. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Vai dar para não estar acelerado, mas com certeza, eu tenho certeza que todo mundo vai ter uma boa noção sobre o perispírito. Ótimo. A palavra perispírito, Kardec escreveu pela primeira vez no Livro dos Espíritos. E vamos pensar que Kardec ele só colocava alguma palavra, só publicava quando já estava estudado cientificamente e comprovado. Peri vem do grego, que significa em torno. Espíritus, do latim, significa espírito. Juntando as duas palavras, dá perispírito, ou então em torno do espírito. Então o perispírito é algo que fica em torno do espírito. E vamos deixar Kardec explicar para nós que o conhecimento é muito pouquinho, né? Kardec sabe bem mais do que nós. Na questão 93 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, como pretendem alguns, está sempre envolto de uma substância qualquer? Então ele começou lá da raiz mesmo. Queria saber, ele fez uma pergunta muito inicial, né? Se naquela época o pessoal pensava que o espírito não tinha nenhuma cobertura, que nós somos o espírito, somos a essência, somos a inteligência. Né? Então eu estava perguntando se para nós nos manifestarmos tem uma cobertura, como muitos pensavam na época, ou teria uma cobertura qualquer, um envoltório qualquer, que seria o perispírito, né?
Vamos ver a resposta. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda grosseira para nós. Vaporosa o suficiente, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde quiser no planeta que ele estiver habitando. Então, para nós, o envoltório, que chamamos de perispírito, é uma substância bem sutil. Para a espiritualidade, ela é mais grosseira, porque ela é composta de elementos materiais, semimateriais, melhor dizendo. E pode transportar o espírito para qualquer lugar. O espírito usa esse envoltório para se movimentar no planeta onde estiver habitando. Continuando aqui. A questão 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Quando ele fala o invólucro semimaterial, vamos entender sempre como perispírito, tá? Já dizendo semimaterial. Quer dizer, uma parte é matéria, outra parte fluidos. Resposta. Do fluido universal de cada globo. Razão por que não é idêntico em todos os mundos. Passando de mundo em mundo, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Ele está dizendo o seguinte aqui, que esse envoltório, que chamamos de perispírito, é tirado do fluido universal. Ou seja, os princípios inteligentes que compõem aquele planeta, que compõem a atmosfera do planeta. E cada mundo tem uma atmosfera. O perispírito, ele não tem vida. Ele não tem vida. Tá? Ele é aurido do fluido universal. O fluido universal, ele é uma modificação do fluido cósmico universal, que é inundado, o nosso universo, ele é inundado por um fluido que chama fluido cósmico universal, onde deriva toda a vida. Toda a vida do universo é derivado desse fluido. E aqui no nosso planeta, a atmosfera é uma modificação do fluido cósmico universal. Continuando aqui, ele faz um comentário nessa pergunta mesmo, faz outra pergunta, que é a pergunta A, pertence à pergunta 94. Assim, quando os espíritos que habitam o mundo superiores vêm ao nosso planeta, eles tomam um espírito mais grosseiro? Resposta. É necessário que se revestem da matéria do vosso planeta. Já o dissemos. Então, ele está dizendo o seguinte, não importa a hierarquia do espírito, o mundo que ele habita. Se ele habitar num mundo muito superior ao nosso, se ele for reencarnar ou tiver um trabalho aqui na Terra, ele vai deixar aquele perispírito dele do mundo superior e se revestir dos fluidos universais do nosso planeta, que são os princípios inteligentes. Chamamos de princípios inteligentes. Então, cada planeta tem o seu próprio fluido, a sua própria atmosfera, e o espírito, para ingressar, mesmo que for da maior hierarquia, tem que jogar aquele perispírito fora, descartar ele, que é apenas uma roupa, como ele diz aqui, e elaborar outro perispírito, de acordo com o planeta que ele estiver habitando. Vamos continuar aqui. Questão 95. O invólucro semimaterial do espírito tende a formar determinadas formas que pode ser perceptível. Repetindo, o invólucro semimaterial que ele está dizendo é o perispírito. Então ele está perguntando se ele toma determinadas formas, e essas formas são perceptíveis para nós. Se nós conseguimos perceber o perispírito. Vamos verificar aqui a resposta. Tem a forma que o espírito queira. É assim que estes vos aparecem algumas vezes, quer em sonhos, quer no estado de vigília, e pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então, ele está dizendo que nós conseguimos ver os espíritos. Quando sonhamos, vemos os espíritos, a forma que ele tem é a forma do perispírito. Nós só conseguimos enxergar o espírito
por causa que ele é revestido dessa forma do perispírito. Podemos ver em sonho, podemos ver em estado de vigília. Os médiuns videntes veem espírito. E através do trabalho de materialização, o fluido ectoplásmico, o espírito consegue se materializar entre nós. Então nós, no corpo físico, podemos ver ele. E também apalpar, pegar e, né, dar uma cutucadinha nele. Vamos lembrar quando Jesus se materializou e pediu para o Tomé tocar ele. O Tomé estava duvidando, né? Aí ele falou, não, apareceu e falou, pode cutucar aí, Tomé. É eu mesmo. Então o espírito pode se apresentar. Na pergunta 257, tem uma explicação de Kardec. Chama-se Ensaio da Sensação dos Espíritos. O espírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito e tira do meio ambiente do fluido universal. Então, ele está... Eu errei aqui, é o perispírito, tá? Vou repetir. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente do fluido universal. Então, ele está sempre repetindo que a composição do perispírito são os princípios inteligentes que compõem a atmosfera do planeta, que chama-se fluido universal, que é derivado, repetindo, do fluido cósmico universal. Continuando aqui. Questão 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Tá? Então, ele está perguntando se nós, após abandonar o corpo de carne, nós continuamos a ser essa pessoa bondosa, caridosa, amorosa, como todos nós somos, né? E se nós somos a mesma pessoa. Tem uma crença, né, que a pessoa muda, desencarna, já vira um espírito e começa a através da mediunidade, dar palpite e começa a ensinar um, ensinar outro. Não, é a mesma pessoa. Não muda nada. Sim, jamais perde sua individualidade. O que seria dele se não a conservasse? Quer dizer, o que seria de nós se nós não conservássemos o que nós somos, o que nós aprendemos no planeta? Como prova a individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Então, Kardec ele é contundente, ele quer arrancar todas as informações do espírito. Ele vai emendando pergunta, né? Continua a ter o fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta. Guarda a aparência da sua última encarnação, através do seu perispírito. Então, ele sempre bate nessa tecla, né? Nós continuamos a ter os fluidos, que chamamos de princípios inteligentes da atmosfera, e é formado pelo espírito, e nós mesmo desencarnados, apesar que deixamos o corpo de carne, que é uma matéria mais grosseira, passamos a nos manifestar no mundo espiritual através do perispírito. Aí ele fica uma matéria mais sutil. E temos a aparência da última encarnação. Por quê? Porque poderiam ser outras aparências. E as aparências das encarnações anteriores nós não lembramos. Então, nós temos a aparência da última encarnação. Eu me lembro uma passagem do livro Confidência do Inconfidente, que é aquele Alejadinho, né, eu até esqueci o nome dele, aquele escultor. Ele estava esculpindo os apóstolos. Ele já estava acabando. Ele estava ruim mesmo, né? Ele estava sem perna e sem braço. Mas ele queria esculpir, terminar o trabalho dos apóstolos, esculpir os apóstolos. Aí o ajudante dele amarrava nele, no braço dele, a ferramenta, e ele, só com um toquinho de braço, ia batendo lá na pedra e foi fazendo os apóstolos. Assim que ele terminou, ele desencarnou, o Alejadinho. Só aquele toquinho de perna, toquinho de braço. Aí, quando ele chegou no mundo espiritual, ele se transformou num lindo jovem de aparência grega, que era a aparência da última encarnação dele. Aí ele se olhou
olhou o corpo dele, daquele jovem bonito, né? E perguntou, e exclamou: nossa, se eu soubesse que eu era tão bonito assim, eu já tinha desencarnado há muito tempo. Tá certo. Então, ele está explicando para nós como é tranquilo. O que nós somos aqui, somos no mundo espiritual. Se nós somos obscuros aqui, vamos ser obscuros no mundo espiritual. Nos domínios da mediunidade que nós já estudamos, o André Luiz relata que chegavam espíritos lá no trabalho iluminados, e chegava aqueles trevosos, com aparência obscura, e chegava aqueles com aparência até de animal. É tudo de acordo com a evolução moral do espírito. Então, o perispírito, ele tem ação direta sobre a nossa aparência e sobre a matéria. Acho que já deu uma ideia, né? O assunto é muito empolgante para eu estar falando aqui Tá bom. mais um tempinho. Mas eu agradeço a oportunidade, eu acho que já deu uma ideia. Tá bom? Nós é que agradecemos, Obrigado. por favor, Obrigado. foi muito bom, muito obrigado mesmo. Nós não vamos fazer comentários por enquanto, tá? Nós vamos emendar aqui com o Adalberto, né? Para ele falar para nós sobre o dupletério e depois nós vamos conversar, tá bom, Adalberto? Tudo bem. Então vamos continuar. Boa noite para você também, tá? Para todos nós, né? É isso aí. E para os que estão pela primeira vez, né? É isso mesmo. Mais Esse é o Adalberto, nós carinhosamente o apelidamos de Gru, pelos motivos óbvios de quem assiste desenho, né? Depois a gente explica com mais detalhe. Vai fundo. Falar sobre duplo etérico. O duplo etérico é um corpo fluídico, também conhecido como corpo sutil ou corpo vital. Esse corpo etérico, ele é uma duplicata energética do corpo físico que ele envolve. Então, nós temos o nosso corpo físico. Na superfície do nosso corpo físico, nós temos esse corpo etérico que funciona como uma sombrinha em volta do nosso corpo. Tá? A principal função desse corpo é mantê-lo conectado ao corpo espiritual, ao perispírito. Então, é um meio de comunicação do plano do corpo espiritual com o corpo físico. Ele é o intermediário. E, para pegar a origem da palavra, etérico vem de uma palavra éter. E éter é o fluido cósmico universal que o Bernardo falou. Nós estamos mergulhados no universo, nesse fluido, somos compostos desse fluido, como o Bernardo falou, tudo que existe, que a gente vê, e muita coisa que a gente não vê ainda, não temos a capacidade de ver, é composto desse fluido cósmico universal. Então, para traçar um paralelo em coisas materiais, é que nem a água. A água você vê, o gelo você vê, só que o vapor d'água você só percebe dele, a umidade do ar, que tem o vapor d'água, quando você tem uma superfície fria e ele condensa ali e escorre numa garrafa, por exemplo. A garrafa gelada, você põe em volta aquele corpo. Então, o corpo sutil, o corpo etérico, ele é uma matéria que você não enxerga, mas em determinadas condições, e para desencarnados ou para médios que têm potencial, esse corpo é visível. Tá? E ele, o que se pode conceituar como matéria primitiva, de maneira que as suas modificações e respectivas transformações dão origem ao que é orgânico e inorgânico. Então, conforme esse fluido é manipulado, ele vira coisas orgânicas ou inorgânicas, como vira uma pedra, como vira um ser humano, como vira um perispírito, como vira um corpo físico, como também o duplo etérico. Então, o corpo etérico ou corpo etéreo são duas nomenclaturas. É o termo utilizado para nomear essa cópia corporal que nós temos, onde ficam localizados, chamados os centros de força. Os centros de força também são muito conhecidos como os chakras. Né? Chakras é um termo indiano, do hinduísmo, tá? Mas, na verdade, é a mesma coisa. E esse duplo etérico, como eu falei, ele é visível para alguns e para outros não.
Para quem é visível? Para alguns médiuns que têm uma capacidade de visualização, que percebe que tem o corpo energético sobre o nosso corpo. Dissocia-se do corpo físico logo após a morte, dissolvendo-se em questões de horas. Como ele é um fluido vital, quando o corpo deixa de ter vida, esse corpo energético, ele se desliga do corpo, porque ele não precisa mais manter a vida daquele corpo, né? E qual é a relação do duplo etérico com a energia vital? O duplo etérico é o atributo essencial para que exista a vida, pois trata-se de onde se reserva e o veículo natural desse nosso fluido vital, desse fluido que mantém a vida. E absorve continuamente através da respiração, da alimentação, também de outros modos, ele absorve esses fluidos, distribuindo por todo o corpo humano, nutrindo e vitalizando todos os órgãos. Ele é um supridor de energias para o nosso corpo físico. O duplo etérico é permanentemente acoplado com o nosso corpo físico, sendo responsável pela manutenção da nossa vitalidade, filtrando e captando e canalizando para o corpo físico todas as energias que deverão alimentá-lo. Ele é composto por energias bastante densas, quase materiais, mas que a gente não enxerga. Então, para o espírito de elevação, o espírito com contato com o nosso corpo etérico, ele vê o nosso corpo etérico. Tá? Esse corpo etérico, ele tem uma capacidade de perceber quando o nosso corpo físico e o perispírito é agredido. Ele é hostilizado quando ele sofre alguma coisa. Algumas vezes, algumas pessoas sofrem a perda de um membro, uma mutilação, às vezes de um ou de mais membros, e eles continuam se queixando de dores nesses corpos, nessa parte do nosso corpo que não existe mais. Essa sensibilidade que a gente mantém, como coçar um braço que não existe, cruzar uma perna que já não tem, né? Essa sensibilidade ocorre porque a operação cirúrgica ou o trauma que retirou esse membro, esse órgão do nosso corpo, não foi exercida sobre o duplo etérico, foi exercido sobre a matéria, e não sobre esse corpo sutil, corpo semimaterial, como o Bernardo também falou. E que demora para ser sensibilizado por algum tempo, transmitindo para a sua consciência através dos correspondentes membros etéricos. Tá? Então demora um tempo para o corpo e para nós percebemos que esse corpo não existe mais. Deve-se considerar que os pensamentos provocam emoções variadas e que geram ondas que lançam na mente do corpo físico para o duplo etérico, provocando distorções, provocando nervosismo na gente. Então, esses nossos pensamentos, eles criam ondas que acabam interferindo nesse corpo fluídico. O centro de força etérico que mais sofre os efeitos do equilíbrio vital, do equilíbrio do perispírito, é o coração. Tá? Então, o nosso corpo físico, como o Bernardo já falou também, ele é composto do fluido cósmico universal utilizado para fazer o planeta onde a gente está. Então, o que fez a Terra existir, ser sólida, ter minerais, vegetais, animais, esses fluidos também vai compor o nosso corpo e, consequentemente, também o nosso corpo etéreo. Tá? A textura desse nosso corpo varia muito, porque para cada tipo de ser
ele é mais denso ou mais leve. Mais denso para os seres primitivos ou inferiores, por espíritos superiores, esse corpo é muito mais sutil. A matéria que faz esse corpo é muito mais sutil. Nós já estamos quase no tempinho, falta um minutinho. E essa aparência desse perispírito, para quem enxerga, ele é de aparência violeta pálida ou cinza azulado. O duplo etéreo, em condições normais, estende-se de cerca de 6 milímetros além da superfície do nosso corpo material. Então, é uma coisinha pequenininha. 6 milímetros é meio centímetro. Então, ele é uma sombrinha que nós temos no nosso corpo, né? E cada um desses centros de força corresponde, conforme a sua localização, a uma função principal, correspondente à região dos plexos nervosos do corpo físico. Então, dependendo de onde está esse centro de força, ele tem uma repercussão. O centro de força no corpo, no corpo etéreo, na nossa sombrinha do corpo. Lá está o centro de força. E ele tem ligação com o corpo físico através desses centros de força, ligados a um plexo nervoso no corpo físico. Eles são 7 principais centros de força, ligados entre si por condutos conhecidos como meridianos, por onde flui a energia vital modificada pelo seu duplo etérico. 10 minutinhos, tá bom? Tá bom. Obrigado, Adalberto. Eu que agradeço a possibilidade de... Muito bom. Daqui a pouco nós vamos comentar. Agora nós temos o Júnior Fuad para falar do fluido vital, é isso? É isso mesmo, gente. Manda bala. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite às pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindas, viu? Espero que gostem aqui das nossas apresentações, que a gente possa contribuir sempre mais. Bom, não tem, assim, como a gente falar sobre fluido vital se a gente não falar um pouco sobre matéria. No Livro dos Espíritos, Kardec explica que o universo é formado pela trindade, por uma trindade universal: Deus, Espírito e matéria. Então, tudo que não é Deus e tudo que não é Espírito é matéria. E da mesma forma que o Bernardo falou no começo, o fluido vital também é uma modificação do fluido universal, tá? Então, qual é o objetivo principal do fluido vital? Da mesma forma que o duplo etérico, e talvez outros componentes, ele é responsável pela manutenção da vida orgânica. Então, André Luiz ensina que nós fazemos um projeto da nossa reencarnação e nós vamos, quando a gente tem merecimento e tudo mais, a gente pode escolher aí o corpo de carne que a gente vai usar para vir aqui para a matéria. E no meio desse projeto tem também a quantidade de fluido vital para aquele corpo de carne que vai vir para cá. Então, a quantidade de tempo que a gente permanece aqui no planeta encarnado é determinado também pela quantidade de fluido vital que a gente traz para cá. Logicamente, pode acontecer aí algumas coisas durante a nossa vida encarnada e por conta do nosso livre-arbítrio. Estava programado para a gente viver aí 90 anos, mas por conta de uma imprudência, aos 50 anos sofreu um acidente de automóvel e vinha desencarnar. Sobrou fluido vital. Então, o que acontece com quando a gente desencarna? O fluido vital, como eu já disse, ele é responsável também pela manutenção da vida orgânica do corpo de carne. Então, desencarnados, fluido vital não tem mais finalidade. Deveria acabar e só voltar numa nova encarnação.
Mas não é isso que acontece. Quando a gente desencarna, principalmente pela falta de conhecimento sobre dinâmicas da vida espiritual, como funciona a vida no mundo espiritual, ou desligado dos assuntos de Deus e de Jesus, quando a gente comete muitos desregramentos, a gente atenta contra a própria vida, enfim, a gente carrega com a gente o fluido vital. No ato do desencarne, se a gente vivesse bem, seguindo as leis de Deus, fazendo tudo que Jesus ensinou, a gente se desligaria do corpo de carne, percebendo já o mundo espiritual iluminado e os mentores vindo aqui nos receber. Conforme aconteceu com Dimas, do livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Para quem ainda não viu ou não teve contato com isso, depois a gente pode mandar um link no grupo para vocês assistirem o vídeo sobre o desencarne de Dimas. Mas normalmente a maioria das pessoas carrega o fluido vital depois que desencarna. Isso é muito grave, porque desencarnado, o fluido vital, ele continua causando dores, sofrimentos e sensações que não precisariam estar com a gente. O desencarnado, ele permanece apegado às sensações materiais. Muito bem. Numa reunião mediúnica agora, a importância desse assunto. Todo espírito que envolve a mediunidade, ele está em escuridão. Essa escuridão varia de um simples espírito que não sabe que desencarnou, não entendeu o que está acontecendo com ele, até espíritos de altíssimo conhecimento, trevosos, que dominam o mundo espiritual. Todos esses irmãos que envolvem mediunidade, quando recebem tratamento e orientação, antes da gente caminhar eles para as colônias pela mediunidade, a gente pede para os mentores retirar dele fluido vital. E a gente pede também para dispersar isso tudo no espaço. Já eu explico por quê. Quando isso acontece, o espírito ele sente um pouco de cansaço e ele também, logicamente, envolvido por novos recursos, ele começa a ter a composição do perispírito, do corpo espiritual, com elementos que são necessários para a vida do espírito desencarnado de assuntos materiais. Ou seja, pronto para ir para uma colônia. No caso do desencarne de Dimas, voltando, ele era um espírito regrado, trabalhador de Deus e de Jesus, fazia tudo certinho. Desencarnou bem. Fluido vital no desencarne dele, movimentado pelos mentores, permaneceu no corpo de carne. Era isso que deveria acontecer com todos nós, tá? O que aconteceu no dia do cortejo fúnebre? Na hora do velório, Dimas, em recuperação, acompanhado da equipe de André Luiz, foram para enterrar o corpo de carne. Não bastava apenas Dimas estar amparado pela equipe espiritual, mas um deles, um dos mentores espirituais, ele permaneceu velando o corpo de carne. Por quê? O fluido vital já estava no corpo de carne, mas era necessário ele dispersar o fluido vital do corpo de carne no espaço, porque o cemitério estava cercado de irmãos que desencarnaram ligados a assuntos materiais. Eles tinham necessidade de fluido vital. Então eles permanecem à espreita, esperando um corpo de carne chegar para eles poderem pegar aquele resto de fluido vital e utilizarem para eles mesmos, satisfazendo necessidades materiais que eles carregaram. No caso de Dimas, eles dispersaram tudo no espaço e eles, os seres inferiores, vamos dizer, em sofrimento, ficaram frustrados por isso. Da mesma forma, nós fazemos isso nas nossas reuniões, né? A gente pede para retirar fluido vital e dispersar no espaço, porque líderes trevosos utilizam fluido vital para a construção de cidades espirituais, mundos espirituais trevosos, tudo com a vontade. Eles utilizam o conhecimento e o pensamento para transformar o fluido vital, por exemplo, numa cidade espiritual. Entre outras coisas eles fazem também. Tá? Um dos motivos também de
é, do, do, da gente pedir para tirar o fluido vital é justamente para que o espírito ele se livre da matéria, livre de sofrimento, e também é uma forma de você evitar com que espíritos trevosos utilizem esse tipo de material fluídico. Eu acho que basicamente é isso. Acho que eu falei resumidamente em 10 minutos, né? O básico sobre o fluido vital. Claro. E, claro, né? A composição do fluido vital em cada um varia de acordo com a sua necessidade, tá? Com a necessidade que ele tem no plano reencarnatório. Uns mais, outros menos, de acordo com o merecimento e outros aspectos. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte, que não é fácil falar sobre esses assuntos em 10 minutos. Isso é um exercício. Colocando vocês para estudarem sobre o assunto, vocês não só participam, como colaboram, como movimentam várias informações e tratamento de espíritos onde vocês estão. Com isso, vocês ajudam no entorno de vocês, na casa que vocês estão, desenvolvem melhor o conhecimento e a inteligência. Então, os três estão de parabéns por poder resumir para nós, tão resumidamente, claro, um assunto que demoraria um mês de aula para a gente falar. Então, o que a gente faz com isso aí? Agora a gente apanha tudo isso para explicar para os nossos irmãos todos, especialmente os que estão chegando agora e às vezes não têm contato com essa prática, que o perispírito e o duplo etéreo, eles são corpos fluídicos do espírito, né, ligados ao espírito e ao corpo de carne. O duplo etéreo a gente pode resumir ainda mais para a gente entender melhor que ele é um corpo energético, tá? Ele produz, melhor dizendo, ele faz uma atividade que transforma o que você precisa do alimento, mandando uma parte para o corpo de carne e outra parte para o perispírito, tá? Então, quando você come, quando você se alimenta, todo alimento, em tudo que existe, aliás, mas no alimento também, tem uma parte material e uma parte fluídica. Por isso que quando você vai ao restaurante, né, Adalberto, e come lá mais ou menos 2 pizzas inteiras, ou você come 1 quilo de salada de batata, né, Adalberto? Um pouco mais, às vezes. Só de salada de batata. Lógico. Você não necessitando, por assim dizer, me perdoem as garotas, não necessitando imediatamente ir ao banheiro, você não fica 1 quilo ou 1,5 quilo mais gordo por dia. Vocês já perceberam isso? Vocês já se deram conta que, por exemplo, se você comer durante o dia todo, esse que nós falamos que come 1 quilo de salada de batata, só da salada de batata, isso é uma extravagância. Acontece, mas é uma extravagância. Agora, vamos dizer que você consuma 2 quilos de alimento por dia. Considerando que você tem a sua digestão, depois você tem o trabalho do seu intestino e tudo mais, ao final do resultado disso, especialmente durante a noite, tá? Quando já aconteceu tudo que tinha que acontecer, você vai repousar e você já percebeu que no dia seguinte você não engordou dos 2 quilos de comida que você se alimentou, você não engordou pelo menos 1 quilo. Você não engorda 1 quilo por dia consumindo 2 quilos de comida por dia. Se fosse assim, nós seríamos uns gigantes, né? Por que isso acontece? A gente não pensa nessas coisas, porque é muito automático, né? Acontece que tem uma parte imensa do alimento que é fluídica. E ela é tirada dali, a parte fluídica, e vai para o perispírito, para os corpos fluídicos do ser. Tá bom? E ali vai movimentar um monte de coisa. Tudo isso aí é princípio inteligente. Tá? Muito pouco discutido, muito pouco conversado, e que eu saiba, dos poucos lugares que fala sobre isso é a nossa casa, né? Sobre o princípio inteligente. O princípio inteligente está em tudo. Tá? A roupa que você está usando, tudo que você está fazendo, que você consome, seu corpo de carne, tudo isso é princípio inteligente.
Os homens, a ciência, está gastando aí trilhões de dólares, de euros, em colisores de hadrons, colisores de partículas, para descobrir, a ideia é descobrir como que o universo foi criado, como que poderia se replicar o Big Bang. Ele não vai conseguir nada disso porque a ideia deles é científica, mas a partir desses processos está se descobrindo inúmeras subpartículas do átomo. Essas subpartículas do átomo são infinitas. Tá? O homem nunca vai parar de descobrir subpartícula do átomo. Por quê? Porque a parte fluídica, ela é do fluido universal. Então é uma coisa absolutamente empoderável. Por exemplo, quem está na Terra, o cara mais bambambam, vamos pegar um Einstein aí da vida, ele não consegue compreender a essência, o etéreo, as coisas que vêm de Deus. Ele pode até entender que Deus existe. Por mais materialista e cientista que seja o camarada, e cético, ele há de admitir que tudo que não é criado pelo homem, como as estrelas, o céu, etc., há que ter um criador. Alguém fez aquilo. E se alguém fez isso e não for o homem, tem que ter uma inteligência superior. Voltando ao nosso assunto, lá no duplo etéreo se processam vários elementos através dos centros de força. Um deles é uma parte do processamento do fluido vital. Quando você está fraco, diz-se que o seu fluido vital está abaixo do necessário. A sua vitalidade está deficiente. O que você tem que fazer? Se alimentar. Geralmente você se alimenta. Quando você não pode se alimentar, os caras te dão um soro aí na veia para você ficar mais caprichado. Mas de qualquer maneira, você precisa de que o seu fluido vital esteja em equilíbrio. Então, você recebe o fluido vital quando você chega? Recebe, mas ele tem que ter manutenção. Por isso que a gente se alimenta. Se o fluido vital não gastasse para o encarnado, você não precisaria se alimentar. Então presta atenção. Para você dar manutenção do fluido vital no corpo de carne, você precisa se alimentar. Só que quando você desencarna, você não gasta fluido vital, porque você não tem corpo de carne. Então o fluido vital não gasta no desencarnado. Por isso que o desencarnado se transforma, fica deformado e com inteligência, espíritos inteligentes, super inteligentes ou ultra inteligentes conseguem se transformar e também transformar os outros. Porque o perispírito é flexível, é como elástico, como uma roupa que você veste. Por isso que vocês vão ouvir falar de dragões que têm o tamanho de um edifício ou mais. A gente já cuidou de dragões variados, de dinossauros, coisa que muita casa não quer saber, tem medo e a gente faz. Não somos melhor do que ninguém, só que a gente pôs em prática o conhecimento que chegou até nós e funcionou. Cuidando desses espíritos trevosos superinteligentes, a gente liberta uma infinidade de escravo deles. Tá? Então o fluido vital, que é o final do que acontece na reunião mediúnica, ele tem que ser retirado, como o Júnior falou, principalmente porque o espírito ele está sentindo tudo que ele estava sentindo na carne nos últimos momentos. Um ferimento, uma doença, uma dor qualquer, uma confusão, um tiro na cabeça que ele tomou, né? Dói absurdamente, você tem que tratar disso imediatamente. O cara está gemendo de dor, não fica conversando para se explicar não. Faz logo uma prece para tirar o dor do espírito. Ninguém conversa com dor. Você não conversa com dor quando você está no pronto-socorro no hospital. Você não quer conversa. Não pode ser diferente com o espírito. Até porque, bem disse aí o Bernardo, se eu não me engano, que quando você desencarna, você não melhora. Você não se torna um ser iluminado só porque você desencarnou. Se você estava na carne, um ser trevoso. O cara que está na carne ligado à matéria, está ligado à matéria equivocadamente, muito bem. Quando ele desencarnar, ele vai estar ligado à matéria. Então, vivendo encarnado na matéria equivocadamente, ele está vivendo em trevas. Porque ele está na escuridão de conhecimento. Ele desconhece e não tem interesse nas coisas de Deus, de Jesus e desses assuntos que o Espiritismo trouxe. Quando ele desencarna, ele vai para onde? Para as trevas. Ele fica em escuridão. Agora, essa escuridão ela vai depender
do quanto ele é consciente de que está desencarnado, de que está atrás de fazer alguma coisa errada, que está perseguindo alguém, que está se vingando, que está cobrando, etc. E aí ele vai se desenvolvendo, vai descobrindo um monte de coisa que ele não sabia que sabia sobre o mundo espiritual, e aí ele vai se tornando cada vez mais chefe. Aqueles que o assediaram, tá? No começo, quando ele desencarnou, aqueles que o assediaram acabam se tornando seus trabalhadores, porque ele vai se desenvolvendo e vai descobrindo que sabe muito mais do que aqueles que o assediaram. Esse assunto, ele é tão interessante para nossas reuniões, para os nossos trabalhos, que nós vamos ainda esmiuçar um pouco mais isso, porque o tempo que nós temos, infelizmente, nós não temos aquele pacote do Google Meet, que nos dá aí um horário infinito, nós só temos 1 hora. E até porque mais de 1 hora se torna cansativo, né? Todo mundo chegando do trabalho, está todo mundo cansado, também não dá para a gente ficar falando mais do que 1 hora não. Nós temos 5 minutos para terminar o nosso tempo, e eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para a gente poder dar uma destrinchada nisso e anotar também o que for possível responder agora para a próxima reunião. Podem abrir o microfone que vocês quiserem. Quem abriu o microfone aqui? Eu escutei um barulho. Eu abri. Eu quem? Eu, Adalberto. Oi, Adalberto, fala. O Júnior falou uma coisa que não tinha pensado, né? E eu acabei falando, talvez até equivocadamente, que o fluido vital, quando a gente morre, ele é desligado. Ele é desligado se o espírito tiver, como ele falou, tido uma encarnação tentando se melhorar, se aperfeiçoar, estudando e tal, e se desapegando das coisas materiais. Então, ele consegue ter liberado o fluido vital e não fica no perispírito dele. Em contrapartida, aquele, pelo que eu entendi, por favor, corrija se eu estiver equivocado, aquele que teve uma vida material, não se desenvolveu adequadamente, uma série de vícios, ele desencarna, demora para ele ser desligado, é um pouco mais demorado o desligamento dele do cordão de prata. Ele acaba ficando aqui na Terra por causa dos apegos às coisas materiais e se mantém aqui graças ao fluido vital que continua no perispírito do desencarnado. É isso. Vamos tentar resumir porque o tempo é curto, mas a gente desenvolve isso depois, tá? Na próxima reunião. O fluido vital, quando você desencarna, se você não tiver tido uma vida regrada, fazendo bem, e também com conhecimento sobre esses assuntos, e colocando isso em prática para ajudar os outros, você estaria, meio que automaticamente, numa escuridão, em trevas. Tá? Trevas do conhecimento, trevas de tudo, de amor, tudo envolve a escuridão porque você está usando a matéria errada. A vida material não foi feita para isso. Ela foi feita para desenvolver o espírito. E o espírito só se desenvolve, progride, que é a evolução mais a elevação, ele só progride entendendo e praticando aqui o bem. Vai ter que ir atrás de fazer o bem. Não fica esperando no apartamento alguém bater na porta, que isso não vai acontecer. Isso não é fazer o bem. A vida foi dedicada a fazer o bem. É assim que você se desenvolve. Se você não fizer isso, quando você desencarna, o fluido vital ele fica no perispírito, melhor dizendo, no dupletério. Tá? Então, se você ficar vagando por aí e não sabe que desencarnou, você vai ficar com o fluido vital no dupletério, vagando por aí. Com o passar do tempo, você vai ficando sujo, você vai ficando mal cheiroso, sua roupa vai esfarrapando, etc, etc. Mas o fluido vital não gasta. Ele não gasta por si só. Da mesma forma, ele não é retirado por si só para esses irmãos, eles precisam de ajuda. Eis porque nas reuniões mediúnicas a gente ajuda o espírito a tirar o fluido vital. Agora, o contrário também é verdadeiro. Então, quanto mais você estiver ligado a esses assuntos e fazendo bem, mais fácil é o seu desencarne e o desligamento desses corpos que você não vai usar e a modificação do perispírito para o lugar que você vai. O dupletério tem que ficar aqui, junto com o corpo de carne, no sepulcro. E do dupletério, você vai precisar de ajuda, muitas vezes, para ser retirado o fluido vital e dispensar no espaço, porque os espíritos, como disse o Júnior, os trevosos e inteligentes, eles usam para construções espirituais
para fazer cidadelas espirituais e também para modificar os outros a quem ele quer, por exemplo, mostrar o seu poder através da mente. Ele transforma os outros espíritos e transforma a si mesmo. Então, sem fluido vital, não tem cidade espiritual trevosa, ou pelo menos não teria. Então, o que acontece mais ou menos relativamente com o umbral. Se não tiver mau pensamento, não tiver gente ruim na Terra, não vai ter umbral, porque não precisa. O nosso tempo vai estourar. Semana passada nós acabamos desligando aqui, sem querer, nem nos despedimos. Combinado? Vamos combinar da semana que vem a gente dar mais uma mastigada nesse troço aí, tá bom? E aí, depois do particular, eu vou mandar para o Henrique, para a Dona Ivone, para quem quiser me manda uma mensagem aí que eu vou mandar as coisas aí. Vai acabar e eu tô me despedindo de vocês, tá? Se não der, liga o microfone e vamos falar no tchau aí, porque vai cortar a voz de todo mundo. Fiquem com Deus. Abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite. E nós vamos entrar Boa em noite a todos. preces Boa uma pelos Boa noite pra poentes, vocês. tá? Fala, Boa Rosé. noite. Jalene. Pelos médios. Oi, amorzinho. Oi, amorzinho. Você já jantou, amorzinho? Já